A mão que apoia a criança também precisa de ajuda. Crimes de violência contra a mulher, crianças e adolescentes tiveram alta em 2022 em comparação a 2021, de acordo com dados divulgados neste ano pelo Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A seguir, os depoimentos que você vai acompanhar nesta reportagem são reais. A dona de casa Luz e suas irmãs viveram num triste ambiente de violência doméstica. O pai delas, usuário de drogas, agredia constantemente a companheira. Esse relacionamento durou por 11 anos. Eu morava com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Ele batia na minha mãe, ele deixava minha mãe passar fome. Que eu já vi ele com a faca no pescoço da minha mãe. Eu ficava triste, né? Eu não queria ficar vivendo aquilo, eu pedi pra minha mãe não ficar mais com ele. Voltar pra casa da mãe dela. Segundo o anuário, em 2022, foram mortas 1.437 mulheres simplesmente por serem mulheres. Houve um aumento de violência doméstica, totalizando 245.713 casos. Boletins de ocorrências por ameaças somaram 613.529. É triste verificar que muitas mulheres que hoje sofrem por conta da violência doméstica, na infância e na adolescência, presenciaram suas mães sendo atacadas por homens violentos em seus lares. Então, evidencia-se um ciclo de violência que, embora não seja a regra, tem ocorrido com frequência. Luz, com o amaziado, tem uma filha de 3 anos. Ela segue na esperança das promessas por dias melhores. A gente já largou umas 2, 3 vezes já, mas eu sempre acabei voltando por causa da minha situação, que não tenho emprego, não tenho casa pra morar. Aí eu acabo sempre voltando com ele, por causa da minha situação financeira também. Eu quero arrumar um emprego, cuidar da minha filha, dar uma casa melhor pra ela, uma família estabilizada. Pesquisas apontam que a maioria das vítimas vivem essa realidade violenta em média 10 anos. A coordenadora do Abrigo para Mulheres em Situação de Violência comenta o importante papel da rede de apoio, pois a maioria acaba se sentindo culpada pela violência sofrida. A vergonha não deve ser da vítima, mas sim de seu abusador. Nós temos ali a psicóloga, que faz semanalmente grupo com essas mulheres, e o atendimento individual também, onde é feito a coleta de informações, as necessidades que elas têm naquele momento. Então, nós trabalhamos as questões de sentimento, as questões de fortalecimento familiar, de empoderamento, de identidade, para que essa mulher possa se valorizar e sair da situação de violência. Mari tem 3 filhos. Ela foi amaziada por 15 anos. A partir de 6 anos dessa união, passou a sofrer violência e abusos sexuais. Os filhos, a dependência financeira e emocional, a fez ficar durante esse tempo nessa relação de abusos. O agressor reforçava que ninguém iria querer uma mulher como ela e com filhos. Ela superou e deixou o recado. Mas também se olhe no espelho. Se olhe, se ame cada dia mais, a cada manhã, independente se é gorda, se é magra, se é alta, se é baixa, a gente podemos. E quando a gente fala não, seja quem for, não é não. Cada mulher que conversei, as tenho em minha memória e em meu coração. O meu último registro foi gravado pelos meus olhos, em frente à mulher machucada, com muito sangue em seu rosto, e ao me aproximar para entender o ocorrido, o abraço apertado veio junto ao pedido de socorro. Mari não só na vida adulta aguentou a violência física e sexual, na infância também sofreu abuso, a partir de seus 8 anos de idade. O abusador era seu pai. A sua irmã também passou por violência igual no mesmo período. Ambas foram orientadas por ele a guardar em segredo. De acordo com Mari, a denúncia não foi feita pelo tempo do ocorrido e por falta de provas. Eu era uma criança, então fez um estrago grande. Minha mãe descobriu na época porque ela passou a ter uma depressão, que no caso dela deu mais sinal a depressão dela, né? Eu tive, mas a minha depressão foi mais oculta. E a psicóloga, depois de 3 anos, conseguiu tirar isso dela, mas isso a gente já estava entre
Eu estava com 15, ela estava com 16 anos. No Brasil, em 2022, os casos de estupro de vulneráveis menores de 14 anos chegaram a 56.800. Crianças e adolescentes entre 0 a 13 anos de idade, vítimas de estupro, os familiares são os principais autores. O sexo feminino representa 88,7% dos casos e o sexo masculino, 11,3%. O nosso papel frente a essas violações é o quê? É traçar estratégias de políticas públicas para enfrentamento dessas violências. Então, o nosso trabalho também é prevenir isso. Então, como que a gente pode prevenir esse tipo de violência? É através de campanhas, é através de parcerias. Então, a nossa parceria hoje é Conselho Tutelar, Secretaria do Bem-Estar Social, Ministério Público, Poder Judiciário, Saúde, Educação, toda a rede que faz o atendimento diretamente com a criança e com o adolescente. O presidente do Conselho Tutelar 1, Casemiro Neto, fala sobre os sinais de abusos de crianças em casa. Quando a gente fala de criança, que ela está sofrendo a violência, por exemplo, sexual, algumas delas não entendem essa questão sexual, que é uma coisa mal. Às vezes, e em boa parte, elas entendem que até é uma questão de carinho e de amor. E isso é que traz uma confusão, né? Mas, ao longo da situação que ela vai passando por essas situações, ela começa também a falar de uma forma sem intenção, com os próprios familiares. E a gente percebe que a maioria das violências, elas acontecem dentro da família ou pessoas que são próximas da família, a grande maioria. A conselheira Graziele fala sobre a função do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão muito importante na sociedade, uma vez que ele é garantidor de direitos, né? Ele atua na promoção, na proteção, garantia de direitos, que a criança ela é um sujeito de direitos, né? E muitas vezes esses direitos são violados pela família, pela sociedade, pelo Estado, e é nessa fase que entra o Conselho Tutelar, para garantir que esses direitos sejam efetivados. Cabe, enfim, às autoridades competentes oferecer atendimento às vítimas com assistentes sociais e com o Conselho Tutelar para que elas possam ser amparadas da melhor forma possível. Além disso, as escolas e a família devem trabalhar juntas para proteger as crianças e adolescentes. Vale ressaltar que uma criança não deve guardar segredos a pedido de um adulto. Quando isso acontecer, desconfie. Acompanhar as dores dessas mulheres me causou muita tristeza, porque vi sonhos destruídos e a desesperança em cada olhar. Não podemos aceitar a violência doméstica. Denuncie sempre. Agosto Lilás. Não se cale. Apoie as mulheres. Disque 180. Atendimento 24 horas. Delegacia da Mulher de Bauru. Ligue 14 3224 3301. A Lei número 11.340 de 2006, chamada Lei Maria da Penha, tem finalidade estipular punição adequada e coibir atos de violência contra a mulher. Denúncia? Disque 100. Conselho Tutelar, ligue 14 98187 4352 ou 3227 3339. Casa dos Conselhos Municipais, 14 3227 5433.